Fala rapaziada, tudo bem? Estamos aí mais um vídeo, mais uma videoaula para vocês, ainda com o tema de pontos notáveis. No vídeo de hoje eu quero fazer algumas considerações, algumas análises importantes para que a gente possa entender o funcionamento, a localização desses pontos em três tipos de triângulos diferentes. O triângulo escaleno, o triângulo isósceles e o triângulo equilátero. Nós vamos analisar tudo isso e vamos encontrar algumas particularidades, algumas propriedades bem interessantes desses pontos nos triângulos. Vamos junto aí, galera! Bom, pessoal, eu vou precisar que vocês acompanhem comigo aí na tela. Vamos acompanhar toda essa análise. Eu vou começar aí, primeiramente, com o triângulo escaleno. A partir desse triângulo, dos três vértices, surgem três medianas, né? Então a mediana você sabe que ela sempre nasce no vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. O encontro das três medianas gera pra gente no triângulo o baricentro, tá ok? Legal, vamos registrar esse ponto e vamos agora buscar a bissetriz. Então eu tenho a bissetriz de cada um dos vértices. Nós temos aí as três bissetrizes sempre nascendo do vértice e dividindo o ângulo desse vértice exatamente ao meio, tá? Então, o encontro das três bissetrizes fornece para a gente um ponto chamado de incentro. Qual a particularidade interessante aí? Que o incentro, ele é centro da circunferência inscrita no triângulo. Lá no final nós vamos falar novamente sobre isso. O baricentro, ele é o ponto de equilíbrio, né, do teu triângulo aí. Bom, seguindo agora, vamos registrar o incentro. Na sequência eu tenho uma mediatriz. A mediatriz ela também passa pelo ponto médio, o mesmo ponto médio da mediana, só que ela não vai até o vértice. Ela passa pelo ponto médio, formando com esse ponto, com esse lado do triângulo, um ângulo de 90 graus. Então essa é a primeira mediatriz, nós temos a segunda mediatriz e a terceira. Todas elas se cruzam num ponto chamado circuncentro. O circuncentro tem como característica ser o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, aquela circunferência que está por fora do triângulo, passando por cada um dos vértices. Lá no final nós vamos ver também a construção dessa circunferência e uma informação interessante. Vamos registrar esse ponto e agora eu vou desenhar uma altura. A altura aí ela parte do vértice, formando 90 graus com o lado oposto. Mais uma característica interessante. Todos os segmentos que nascem do vértice e vão até o lado oposto são chamados sevianas de um triângulo. A mediatriz, como não passa pelo vértice, não é uma seviana, tá certo? Então está aí a primeira altura relativa a essa base do triângulo, a segunda altura e a terceira altura para a gente. O encontro das três alturas gera o ortocentro. Após o registro desses quatro pontos, o que eu posso perceber? O seguinte, os três pontos, baricentro, circuncentro e ortocentro, todos eles sempre estarão sobre uma reta, independente do formato do triângulo, para o triângulo escaleno, para o triângulo isósceles, que nós já vamos ver daqui a pouco, e para o triângulo equilátero, tá? Então guardem isso. E o baricentro sempre estará entre o circuncentro e o ortocentro, dividindo essas distâncias, a distância do ortocentro até o circuncentro, também na razão 2:1. Tá? Então, o segmento maior aí, que vai do ponto vermelho, baricentro, até o ponto azul, que é o nosso ortocentro, tem o dobro da medida do segmento que vai do ponto vermelho, baricentro, até o ponto laranja, circuncentro do triângulo. Legal! Vamos passar aí agora para o triângulo isósceles. Vamos ver a particularidade que surge aí para a gente. Triângulo isósceles, dois lados de mesma medida e a base é o lado diferente. Bom, tá aí a nossa primeira mediana. Você já sabe que o encontro das três gera o ponto notável. Eu vou construir somente duas aqui para a gente ganhar tempo com o processo. Então tá aí a primeira mediana relativa à base, passando pelo ponto médio, a segunda mediana e nós já encontramos o baricentro, que é o encontro dessas medianas. Legal! Quando eu traço agora a bissetriz, olha o que acontece. Está lá o ângulo do vértice lá em cima. Quando eu traço essa bissetriz, ela cai exatamente sobre essa mediana. A segunda bissetriz, relativa a um ângulo da nossa base,
ela está passando de acordo com esse trajeto. Cruza a primeira bissetriz naquele ponto que eu vou chamar de incentro, logo abaixo do baricentro. Vamos registrar esse ponto, vou tirar essa bissetriz da tela e vou manter os pontos e somente essa linha vertical. Porque quando eu traço agora a mediatriz, olha o que acontece. Ela cai de novo sobre a mediana e sobre a bissetriz, todas elas passando pelo vértice lá em cima, aquele vértice oposto à base do nosso triângulo isósceles. Vamos pegar uma segunda mediatriz aí, passando pelo ponto médio desse lado aí direito nosso, formando 90 graus com ele, passando pelo ponto médio, mediatriz. Ela cruza a primeira mediatriz nesse ponto em amarelo que nós sabemos que é o circuncentro, tá certo? Vamos retirar aí essas informações, agora eu vou trazer a altura relativa à base. Formou 90 graus e novamente essa altura caiu sobre as 3 primeiras retas que nós tínhamos construído. Pegando uma segunda altura aí, relativa a um vértice da base, formando 90 graus com o lado oposto, eu tenho aí o cruzamento dela com a primeira, dando origem aí pra gente ao ortocentro, encontro das alturas, ortocentro. Aconteceu o que? Novamente, aqui tudo bem, o ponto verde, que era o incentro no primeiro triângulo, ficou fora daquela reta. Aqui, novamente, baricentro, circuncentro e ortocentro estão alinhados sobre uma mesma reta. A distância do baricentro até o ortocentro, ponto vermelho até o azul, é o dobro da distância formada entre o ponto vermelho e o laranja. Sempre essa propriedade é mantida, tá certo? E olha a característica interessante. Todos os pontos notáveis agora no triângulo isósceles caíram sobre a mesma linha, ok? Coloquei na tela agora para vocês um triângulo equilátero. Característica, possui todos os lados iguais, características deles, né? E os 3 ângulos também com a mesma medida. Vamos traçar a primeira mediana relativa à base. Tá aí a primeira, a segunda mediana, sempre do vértice até o ponto médio. O cruzamento entre elas gera o ponto chamado baricentro. Nessa figura eu vou retirar as duas medianas para construir agora as duas bissetrizes relativas aos mesmos lados que eu utilizei para construir as medianas. Então tá lá a primeira bissetriz e a segunda bissetriz. Olha que interessante, o cruzamento das duas bissetrizes gera para a gente o incentro e ele caiu exatamente sobre o baricentro. Retira as bissetrizes, olha o que acontece. Mediatriz, formou 90 graus. Ela acaba passando pelo vértice lá em cima, o vértice superior. Então ela acaba seguindo o caminho da mediana e da bissetriz. Olha a segunda mediatriz. Vai me gerar, o encontro das mediatrizes gera para a gente o circuncentro. O circuncentro está aí em amarelo, exatamente em cima de baricentro e incentro novamente. Vamos retirar as mediatrizes, por fim a altura. Está aí a primeira altura relativa à base, a segunda altura, partindo de um vértice da base, o cruzamento delas vai gerar o ortocentro e exatamente localizado sobre baricentro, incentro e circuncentro. Então o conjunto desses 4 pontos, o bico, está formado aí para a gente no triângulo equilátero. Só para trazer de volta uma informação, a gente sabe que o ortocentro, o circuncentro, desculpa, o mesmo ponto aí para a gente, é centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, circuncentro, aquele ponto amarelo que está aí logo abaixo desse ponto azul, ele acaba sendo o centro da circunferência circunscrita, aquela que passa por todos os vértices do triângulo. Se eu tirar essa circunferência e fizer agora a circunferência inscrita no triângulo, olha o que acontece. Desenhei uma altura junto, apareceu a circunferência inscrita no triângulo, que é aquela que tem como centro o incentro. A circunferência inscrita toca todos os lados do triângulo, tangencia em um único ponto, e o que aparece para a gente nada mais é do que a figura que representa as 3 relíquias da morte no filme do Harry Potter. Então tá aí para vocês matemática em cena, com várias características importantes dos pontos notáveis. Tenho também lá uma postagem no meu Instagram, quem quiser acompanhar, quem quiser seguir, está lá uma postagem falando também sobre a altura relacionada ao lado, a área de um triângulo equilátero. Acompanha lá, tá bem legal, também fiz essa relação com o filme do Harry Potter e essa imagem das relíquias da morte.
Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essas propriedades, essas características importantes aí dos pontos notáveis. Espero também que vocês tenham gostado do vídeo e entendido. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para acompanhar as outras publicações, ative aí as notificações, ative o sininho e conversem com a gente através dos comentários para que vocês possam tirar suas dúvidas e pedir também algum vídeo diferente sobre os assuntos da matemática que a gente pode trazer aí para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera!